Oi, tudo bem? Meu nome é Caio, eu sou psicólogo e estudante de medicina da USP de Bauru. Eu tô aqui para contar um pouquinho como que foi minha trajetória de transição de carreira, de retomada dos estudos e até de decisão mesmo de fazer outro curso e o que que eu fiz para, bom, basicamente atingir o meu objetivo. Bom, primeiro eu gostaria de falar para você se você quer saber um pouco mais sobre o mundo do vestibular, sobre a saúde mental relacionada a isso, sobre processo de escolha e de estudo para o vestibular, me segue aqui, segue nas redes sociais, porque eu falo um pouco sobre isso e, enfim, o que eu posso da minha experiência auxiliar, eu estou aqui à disposição. Bom, gente, basicamente, como primeira graduação, como eu estava dizendo, eu resolvi fazer psicologia e dentre outras possibilidades dentro das humanidades. Eu não tinha muita facilidade com exatas, eu gostava muito de biológicas, mas eu achava que eu não me encaixaria em nenhum curso da área. E nesse sentido, eu fiquei bastante restrito com a possibilidade de fazer um curso dentro das humanas. Eu tinha muita vontade de estudar a partir de filosofia, de história, gostava muito disso, eu tinha muito interesse. Mas, dentre todas as possibilidades e tudo que vai acontecendo ao longo do tempo, e que todo mundo enfrenta alguma coisa nesse sentido, dúvidas, angústias, questões familiares, enfim, eu acabei optando por fazer outro curso naquele momento, que foi a psicologia. Um curso que eu nunca tinha pesquisado nada sobre, eu não conhecia, mas era dentro de humanidades, dentro de uma faculdade que eu gostava, que era a USP de Ribeirão Preto, e próxima da cidade da minha família. Resolvi ir fazer e me aventurar, mesmo que eu conhecesse muito pouco. Mas confesso que foi uma experiência positiva pra caramba, porque a psicologia é um curso, para quem pouco conhece, é muito fácil de você se identificar. É um curso que existe as três áreas dentro delas. A própria psicologia na USP de Ribeirão, ela é voltada para a área das biológicas, mas ainda assim tem uma carga de humanidades enorme. E ainda tem uma parte de exatas, quando a gente trabalha com estatística, a gente trabalha com números para entender processos populacionais, comportamentais, processos psicológicos dentro de várias áreas, como cognição, por exemplo. Né? Então, é fácil de você se encontrar. Eu gostei bastante, fiz excelentes amigos e consigo perceber que foi um curso que abriu muito a minha cabeça. Mas chegando para o fim do curso, eu fui entrando cada vez mais dentro da área da saúde, a partir de alguns estágios, e percebendo que eu gostava muito da saúde pública. E aquilo ficou como um incômodo ali no fundo, né, da minha cabeça, tipo, nossa, eu queria trabalhar um pouco mais com isso, mas ainda um pouco adormecido, pouco explorado por mim. Bom, me formei, comecei a trabalhar como quase todo psicólogo, né? O campo inicial acaba sendo a clínica. Entrei para a clínica, abri uma, foi bastante difícil no começo, como é para todo mundo. Comecei a arrumar um ou outro paciente e nesse meio tempo também, depois de um ano mais ou menos, resolvi fazer mestrado. Entrei num mestrado em ciências na mesma faculdade que eu me formei. Gostei muito da minha área de pesquisa, achei bastante interessante, mas lembra que eu estava falando daquele incômodo, aquela coisa que ficava dentro de mim? Então, isso não desapareceu, né? Não foi de um dia para o outro que eu decidi fazer outra coisa. Aquilo foi, parece que fermentando dentro de mim, né? Tanto que, por volta de 2019, eu lembro de ter entrado em contato com algumas pessoas que eu sabia que tinham feito transição de carreira, perguntando como foi para elas, como que foi fazer esse processo, como foi repensar a sua carreira. E, bom, até parecia naquele momento ser uma coisa isolada, mas hoje eu percebo que fazia parte da mesma trajetória. Bom, em 2020 eu fui na formatura de medicina de um amigo meu e lá na chácara onde a gente estava hospedado, eu ficava percebendo tanto que existia uma felicidade genuína nele, na família dele, com aquele evento, por estar sendo formado numa área que gostava tanto. E por mais que eu tivesse muito afeto pela psicologia, eu senti que ainda faltava alguma coisa. E eu senti que eu tive o mesmo sentimento na minha formatura. Eu pensei, poxa, eu também quero isso, também quero sentir isso, eu também mereço isso. E aquilo ficou, né, fermentando de novo dentro de mim naquele fim de semana. Mais tarde eu até descobri que a minha esposa, na época minha namorada,
conversou com esse amigo meu falando, vai conversando com o Caio, ele tá pensando na medicina, mas ele não admite, conversa com ele, vamos ver se ele, né, resolve aí fazer e tudo mais. E a gente ficou tendo essas conversas e tudo mais. No fim das contas, eu decidi naquele fim de semana, falei, não, eu quero fazer isso mesmo. E eu precisava de um sinal. Era como se eu precisasse de algo fora de mim pra bater o martelo, sabe? Coisa de insegurança, que, enfim, todo mundo experimenta. Naquele dia, era uma noite, na verdade, né? Antes de ir pro baile da formatura, eu lembro de ter falado assim pro universo, me dê um sinal, e que não seja um ventinho no rosto. Precisa ser um sinal que eu vá entender, precisa ser uma coisa que eu vá compreender completamente. E naquele momento, meu celular vibrou no meu bolso, né? E eu peguei, olhei, e era uma memória do Facebook, falando, passei em psicologia na USP, na época, 7 anos atrás, né? Era uma memória. E eu olhei aquilo, falei, bem no momento que eu falei, poxa, se eu tava achando que eu era incapaz hoje, eu também achava que eu era incapaz naquela época e consegui. Então eu vou tentar fazer, eu vou ter que fazer. E aí passou esse fim de semana, já fui atrás de um cursinho, porque eu não podia desistir, muito apoiado pela minha família, tive que ter uma conversa com os meus pais, claro, com a minha esposa, com toda a minha família, minha irmã, e todos me apoiaram muito, né? E vamos lá, vamos voltar a estudar depois de 8 anos quase. E foi, assim, difícil, claro, mas eu fiquei tão feliz de voltar a estudar temas e perceber que a nossa memória funciona de uma forma muito interessante, que a gente esquece muita coisa assim, mas que as coisas vão voltando, né? A partir do momento que o professor ia falando alguma coisa, a minha memória ia sendo ativada, as coisas iam voltando. Às vezes eu não lembrava completamente, mas eu sabia que eu já tinha visto. Claro, outras coisas nunca tinha visto. O vestibular em 8 anos muda muito. Alguns temas na época inicial não eram cobrados, ou eu nunca tinha visto, sei lá por quê. Mas pude aprender. Mas passou 2 meses que eu entrou, né, aconteceu a pandemia. Então todos fomos para casa, a gente não podia assistir a aula mais presencial. Então eu acompanhei o ano todo com essas restrições em casa, estudando, mas focando em fortalecer a minha base. Por quê? Porque eu sabia que eu não poderia, nem se eu quisesse, eu não acho que eu ia conseguir, mas nem se eu conseguisse eu poderia entrar na faculdade naquele momento, porque eu não tinha abandonado o meu mestrado, eu ainda estava fazendo concomitantemente, né? Então eu precisava terminá-lo, era bolsista, eu precisava entregar resultados, né? Eu não podia largar ele, senão eu teria que devolver toda a minha bolsa. Isso estava completamente fora de cogitação. Então, isso inclusive foi muito importante para mim, porque é uma reflexão legal. Eu lembro que antes ainda de ir para casa, uma colega minha lá do cursinho, ela virou para mim e falou assim, mas por que seu plano tem que ter 1 ano? Seu plano pode ter 2, 3, por que tem que ter 1 ano? Porque eu lembro de ter comentado para ela que eu precisava passar rápido, e aquilo virou minha cabeça, virou uma chavinha mesmo, sabe? De, poxa, realmente tá tudo bem se demorar um pouco mais, se eu precisar de um pouco mais. Bom, mano, nesse primeiro ano, então, foi aquele ano de sedimentação daquele conhecimento mais básico, né? De todas as coisas que a gente precisava ter, né? Na nossa estrutura ali de conhecimento para conseguir evoluir. Eu vi que aprendi muita coisa, mas não a ponto de chegar num patamar de acertos em simulados ou no próprio vestibular ali na frente, em que fosse possível passar em medicina pela concorrência, que a gente sabe que é um dos cursos mais concorridos do Brasil e que precisa de uma quantidade de acertos muito grande, né? Mas eu estava até que em paz naquele primeiro ano, justamente por causa dessa reflexão que minha amiga me fez ter, né? Bom, nesse sentido, então, eu fui para esse primeiro ano, claro, ainda com uma certa esperança que eu pudesse passar no Enem, que era o meu foco, né, principalmente naquele ano, mas sem nem acreditar 100%. E para ser sincero, acreditar 100% eu nunca acreditei. Mas isso é papo para ainda outra história. Enfim, fui fazer as provas, consegui ter um desempenho que me impressionou, dado o fato que eu estava há alguns anos aí sem
contato com as matérias, né? Só com aquele primeiro ano de estudo. Mas tive aí um desempenho abaixo do necessário para medicina. E isso, claro, me chateou, fiquei chateado, mas, enfim, eu lembro de ter essa sensação de, cara, é possível. Se você se dedicar e fazer alguma coisa diferente, talvez você consiga. E nesse meio tempo, eu conheci o método Questiona, da Sara, e me foi muito importante, porque ao longo daquele ano, eu ainda passei por muitas dificuldades psicológicas, eu tive muita dificuldade, né, de entender o que estava acontecendo para o meu estudo não render, porque foi um ano muito complicado para mim, eu já comecei doente, as coisas não estavam andando legal em 2021. Eu lembro de ficar muito tempo parado, né, por N dificuldades que, enfim, a gente ainda pode conversar em um vídeo sobre isso, sobre saúde mental no vestibular, que eu acho que é super interessante, tá? E o método me ajudou muito a entender como estudar por questões poderia ser muito mais prático para mim. Naquele ano eu não assinei nenhum curso presencial, eu assinei um curso à distância também, completamente online, e assinei a plataforma da Sara e comecei a estudar por questões, e eu vi que o estudo era muito mais interessante, muito mais legal, muito mais fluido. Eu conseguia focar nas questões como um diagnóstico das minhas dificuldades, quase como um professor. Olha, é isso aqui que você precisa saber, é isso aqui que você não sabe, é isso aqui que te faz errar, é isso aqui que te faz acertar. E aquilo foi meio que lapidando aquilo que eu sabia. Embora, como eu tive esses problemas que eu comentei, eu sinto que ainda não evolui tanto. Eu consegui, com o conhecimento que eu tinha, lapidar arestas, né? Fazer um polimento ali do meu conhecimento, mas isso não refletiu exatamente em muito mais acertos. Enquanto em um ano, no primeiro, como eu posso colocar aqui para vocês, de 132 acertos, eu consegui evoluir para 139 acertos lá no Enem. Eu não vou lembrar muito sobre os outros vestibulares, mas eu posso fazer um vídeo sobre isso. Então, não foi uma evolução tão grande. Eu mudei o meu padrão de erros, isso já foi muito legal. Eu mudei a estratégia de prova, que foi extremamente importante em aprender o que eu errei naquela primeira prova. Mas ainda assim, embora uma média um pouco maior, insuficiente. Mas como naquele ano eu sinto que eu quase bati na trave, eu coloquei ali a minha nota no SISU, numa faculdade que eu queria. Eu não fiquei tão longe assim, embora fosse impossível que me chamasse. Falei, poxa, mesmo num ano ruim, eu cheguei mais perto. Ao mesmo tempo, meu mestrado estava caminhando, eu lembro que eu naquele ano foquei um pouco melhor. Então eu falei, poxa, ano que vem vai. Ano que vem eu vou estudar somente por questões. Vou ter ali um curso só para me ajudar a ver algumas aulas no que eu preciso, mas eu vou focar no estudo por questões. E foi o que em 2022 eu fiz. Fiz muito isso, foquei muito nas redações também, em estudar muito redação, e questão. Várias listas que eu fazia diariamente, com temas variados, e a partir dos meus erros ali, eu ia atrás do que eu precisava fazer. Se é um erro que eu precisava, por ser um erro de conteúdo, precisava ver um vídeo, ver uma videoaula, entender, estudar mais sobre aquele conteúdo, ou um erro que eu só precisaria fazer mais questões, ou é um acerto com certeza, que eu só vou pra frente. Cara, isso foi tão gostoso pra mim que eu aprendi naquele ano a gostar de estudar. Isso foi extremamente relevante pra mim. E aí, ao longo desse ano, eu fui seguindo bastante isso, fui aumentando a carga de simulados, e devo dizer, eu não fiz nenhum simulado a quantidade de acertos que eu precisava para medicina. Mas eu sempre saía daquela correção daquele simulado com aquele olhar assim, eu só vou sair daqui na hora que eu entender essa questão o suficiente para eu ter aquela certeza de que eu não erraria ela novamente. Com aquele erro, novamente eu não ia cometer. Eu posso revisar e tudo, ter essa necessidade, mas eu não quero errar a mesma coisa, eu quero errar coisas novas o tempo todo. E fiz as pazes com o erro. Acho que isso foi muito importante para mim. E aí, tanto que, claro, mesmo em meio a muitas incertezas, eu fui fazer as provas e, cara, eu tive uma evolução impressionante. De 139 eu fui para quase 149 acertos naquele ano, que foi um ano de um Enem mais difícil, 2022. As médias de acertos
de todo mundo caiu. Então foi uma nota que me deixou bem confortável, né? Eu consegui, embora bem confortável, hoje eu falo, né? No momento eu ainda estava super ansioso, mas que foi suficiente para eu conseguir uma vaga pelo SISU, né? E isso futuramente, na verdade, mas me deixou mais tranquilo para fazer a prova da FUVEST também, que foi pela qual eu ingressei na medicina. E fiz a mesma coisa na prova da FUVEST, eu também tive acertos muito além do que eu imaginava que eu conseguiria fazer. Pela primeira vez fui fazer uma segunda fase da FUVEST naquele período, né? E deu certo, né? Me impressionou muito, tanto que no dia da minha aprovação eu fiquei super chocado com, né, o meu desempenho. Eu não acreditava que era possível. Como assim? Eu sempre fico em lista de espera e longe. Como que eu consegui nessa prova, né? Então, bom, isso aqui é só um testemunho rápido, né, mais ou menos de como foi a minha trajetória. Se você quiser que eu entre em detalhes, e eu pretendo fazer isso sobre cada prova, sobre como foi a minha preparação para cada modelo de prova diferente, seja Enem, FUVEST, Unesp, outros vestibulares tradicionais que eu prestei, deixa aqui um comentário, curte o vídeo para eu poder saber como que vocês pensam sobre isso, e até a próxima. Tchau, tchau!